Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o economista-chefe do Banco Santander, Maurício Molan. Formado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e com mestrado na mesma instituição, Maurício já trabalhou no Bradesco, no Bank Boston e no Banco Nacional, principalmente com análise macroeconômica. Boa noite, Maurício. Tudo bem com você? Tudo muito bem. Seja bem-vindo ao É Notícia nesse começo de ano. Acho que a gente vai ter mais um ano intenso pela frente, ao que tudo indica. Emoções não vão faltar, né? Emoções definitivamente. Fortes. Maurício, o brasileiro já está um pouco desanimado, ressabiado, depois de 2 anos de recessão, está desanimado. Muitos perderam o emprego, perderam renda, estão consumindo, estão comprando menos. O que você diria para esse brasileiro no começo do ano? O que ele pode esperar de 2017? Olha, a gente acredita que ele pode esperar um ano melhor, né? Passamos por uma recessão muito intensa, a mais profunda da história, uma perda de renda média que supera 10%. Só que as sementes da melhora já estão plantadas. Acredito que o ajuste fiscal, a melhora das expectativas, recuperação de exportações, a inflação já está em queda, tudo isso sugere que em algum momento ainda em 2017 a gente vai ver uma tendência mais positiva para a economia. Você deu uma entrevista em maio, maio do ano passado, de 2016, logo que o Temer assumiu interinamente o governo, a presidência da República. E você dizia o seguinte: o Santander espera que a inflação feche 2016 em 7%, chegando a 6% em 2017. Para a Selic, o banco prevê uma taxa de 13% ao ano nesse exercício e de 11,5% no ano que vem. Já 2017, né, do ano que vem, já é este ano, na verdade. Já o PIB do país deve recuar 3,6% em 2016 e crescer 1,2% em 2017. Para o câmbio, o Santander espera algo entre 4,10 e 4,20 nesse ano. Quer dizer, todas essas perspectivas, essas expectativas não se confirmaram. Os indicadores, basicamente todos, vão ser piores do que vocês esperavam. Não necessariamente. Menos né? a inflação. Veja, por exemplo, o câmbio, ele acabou tendo uma performance muito melhor do que a gente esperava. Está em torno de 3,50. Melhor para quem? Depende o câmbio, para quem, né? Do ponto de vista do país, né, o otimismo maior com a economia brasileira levou o câmbio a se apreciar. Então, ao invés dele ficar perto do patamar de 4, ele ficou mais para o patamar de 3,50. Isso é melhor para o país, mas não é melhor para as exportações, por exemplo. Ele não é melhor para as exportações. E não necessariamente é melhor para o país. Há uma controvérsia nesse sentido. Mas quando o país vai bem, o câmbio se valoriza. Então, é um sinal de que a confiança do investidor na economia brasileira, ao longo do ano, ela performou de forma mais positiva do que a gente esperava. A inflação ficou melhor do que a gente estava esperando. A gente esperava que ela fosse ficar em 7 e ela ficou perto de 6,5. É um dado muito positivo, o que mostra que o Banco Central poderia ter cortado o juro em linha com o que a gente esperava e vai cortar até de forma mais intensa do que a gente projetava para 2017. Quer dizer, o que ele não cortou em 2016, ele vai poder fazer de forma mais acelerada em 2017. Exatamente. A gente achou que ia ficar na casa de 13,5% no final do ano passado, ficou um pouco acima disso, mas agora a gente pode caminhar para ter uma taxa de juros na casa de 10% ao final de 2017, que é um ciclo de afrouxamento, de redução de juros muito importante e muito positiva para consumidores e empresas que estão excessivamente endividados. A gente vai falar sobre o impacto de cada um desses indicadores na economia e também no bolso do consumidor, mas e o crescimento? Por que é tão difícil destravar o crescimento? Quer dizer, vocês esperavam um crescimento de 1,2 para 2017, vocês reviram para baixo, provavelmente, essa projeção. Com que número vocês trabalham hoje para 2017? Está com cara que o crescimento vai ser mais próximo de 0,7%. Ou seja, 0,5, metade, basicamente, Exato. do que vocês estavam esperando na metade do ano passado. Exato. Por quê? Houve uma postergação dessa retomada. Parecia, no final do ano passado, que a gente teria uma retomada já ocorrendo no 4º trimestre, mas o 3º trimestre veio muito ruim, uma contração muito intensa da indústria. Né? Exatamente, não parecia que ia ser uma contração tão intensa. Então, pode ter ocorrido um que a gente chama de um ciclo de estoque, né? As empresas produziram demais no 2º tri, não conseguiram vender no 3º, pararam de produzir no 3º, e agora no 4º trimestre do ano passado e no início de 2017 vão voltar a produzir com um pouco mais de intensidade. Se houver, de fato, um aumento do consumo,
a ser gerado em grande medida pela redução de taxa de juros do Banco Central, a gente de fato entra numa trajetória onde a bicicleta ela começa a andar sozinha, né? Mas eu fico imaginando quanto tempo vai demorar isso para acontecer, né? Porque historicamente uma redução da taxa de juros, da taxa Selic, demora de 6 a 9 meses mais ou menos para ter um impacto direto na economia. Quer dizer, na gente, no brasileiro comum, no consumidor que volte a comprar. Por enquanto, esse consumo parece bastante restrito, né? No Natal, os números são ruins. No terceiro trimestre, que é o último dado que a gente tem de crescimento de PIB, o consumo também caiu de novo, né? Acho que já acumula alguns trimestres de quedas consecutivas. E a gente vê até nas expectativas, pelas pesquisas que são feitas, uma pesquisa da Datafolha divulgada no final do ano, que o índice de confiança do consumidor, as expectativas do consumidor para a economia em termos de desemprego, de inflação, ainda eram bem negativas. É verdade. Existem sinais de que essa defasagem, que a gente chama de defasagem da política monetária, né? O tempo que leva entre o Banco Central mexer na taxa de juros e a gente vê o impacto na economia. As estimativas são de que realmente existe uma defasagem da ordem de 6 a 9 meses. Mas existe um componente muito importante que é novo. Essas pesquisas quanto a essa defasagem foram realizadas há muito tempo. Existe um componente novo, que é o excesso de endividamento, que está prejudicando a capacidade de consumidores e empresas, no caso de consumidores, de comprar e empresas investir. O fato desse endividamento estar elevado faz com que o comprometimento de renda com pagamento de dívida seja elevado. O que é isso? Exato. É o quanto as famílias alocam da sua renda para pagar a sua dívida mensal. Agora, se o Banco Central reduz a taxa de juros, reduz também a carga mensal de juros. O sistema financeiro reduz as taxas de juros na ponta final e há um impacto mais imediato via o que a gente chama de comprometimento de renda, que é essa carga de juros que as famílias alocam para pagar a dívida. Sobra, então, mais recursos para o consumo. Em resumo, significa que, dessa vez, esse impacto da política monetária pode ser mais imediato do que a gente verificava historicamente. E a gente pode imaginar que os bancos, como que você trabalha, o Santander, vão repassar essa queda dos juros para o consumidor? Porque, historicamente, o que a gente vê é que o spread, que eles chamam, né, que essa margem, tem a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, e aí tem o que os juros efetivamente cobram da pessoa física ou da pessoa jurídica, do consumidor ou da empresa, é muito maior do que a taxa básica de juros. Por que esses spreads são historicamente tão altos? Por que os juros são historicamente tão altos no Brasil, muito acima da taxa Selic? E por que os bancos demoram tanto para repassar essa queda para o consumidor? O que é importante nessa altura do campeonato é você entender que a gente tem dois componentes principais na taxa de juros cobrada pelo sistema financeiro. Dentre vários outros, existem impostos, existem custos administrativos, mas existem dois componentes principais. Um é a taxa básica, o outro é a inadimplência. Se as perdas dos bancos com a inadimplência está elevada, esses spreads, essas taxas finais ficam grandes. E nesse momento, né, as perdas são elevadas, mas a inadimplência parou de subir também. E a gente vem de um ciclo ruim, é um ciclo onde o Banco Central aumenta juros, as famílias ficam mais inadimplentes, então não só o aumento da taxa básica bate na taxa de juros, mas o aumento da inadimplência também bate na taxa de juros. O que a gente acredita é que a gente vai ver... Mas uma parte disso também é o lucro do banco, né? De fato, tem também a margem do banco. Mas o que a gente espera ver ao longo de 2017 é uma reversão desse ciclo. A gente passar a ter um círculo virtuoso, sair do vicioso para o virtuoso. Aquele no qual o Banco Central reduz juros, as condições financeiras das famílias melhoram, a inadimplência cai e os bancos podem baixar a taxa de juros por esses dois componentes, seja a inadimplência, seja a parcela referente à taxa básica de juros, que é a Selic. Pelo seu discurso, Maurício, parece muito claro que você espera que o principal canal para destravar a economia para destravar a economia, principalmente via taxa de juros. É nisso que você acredita? Esse é o principal remédio agora para a economia? Esse é um dos canais, né? Um outro canal importante que a gente considera é o componente de expectativas do consumidor, né? O consumidor aumentou muito a sua poupança. A gente tem estimativas de que a média de poupança das famílias era algo como 3% da renda há 2 anos atrás. E hoje a poupança está muito próxima de 9% a 10% da renda. Isso tem a ver com o preparo, com medo da recessão, da perda de emprego, da perda de renda, você automaticamente passa a guardar mais dinheiro. Exatamente. Ainda que eu não perca o meu emprego, eu vejo que a situação está mais difícil e eu adoto uma postura mais cautelosa. Mais conservadora, né? Se eu percebo
percebo que a taxa de desemprego parou de subir, ou que as condições estão melhorando, ou que a minha empresa passou a produzir mais, ela está melhorando também, eu posso ficar mais confiante, reduzir a minha poupança e consumir. Mesmo que a minha renda não aumente, eu posso voltar a consumir. Isso tem muito a ver com a expectativa, com a confiança. Houve uma melhora importante ao longo do primeiro semestre do ano passado. Isso que eu ia falar. Essa melhora foi interrompida no segundo semestre. Exatamente. Parece que ela não se traduziu na realidade, porque todo mundo, os economistas falavam, eu lembro muito bem, logo depois, ao final do primeiro semestre, mais ou menos na metade do ano, o índice de confiança do consumidor voltou a crescer, o índice de confiança da indústria, do empresário voltou a crescer, mas de alguma forma isso não se traduziu numa recuperação da economia. Porque a gente chegou num nível de confiança extremamente baixo. Então, toda melhora de confiança, toda melhora da perspectiva econômica que ocorreu ao longo do semestre, não dá para dizer que isso foi um aumento do otimismo, dá para dizer que foi uma redução do pessimismo. E agora você diria que haverá um aumento do otimismo de fato? Isso, a redução da taxa de juros e outros indicadores, como aqueles relacionados à produção, podem levar aí a gente atravessar aquela faixa da onde o consumidor sai do pessimismo para o otimismo. E aí ele poderia realmente aumentar seu consumo, reduzindo a sua poupança. Então você acha que o Banco Central errou até agora ao reduzir os juros de uma forma talvez mais cautelosa, mais conservadora do que deveria? Acredito que se o Banco Central tivesse reduzido a taxa de juros de uma forma mais agressiva, seria benéfico para a retomada da atividade econômica. A gente vem de um histórico... E não traria nenhum risco, por exemplo, para a inflação, para aumento da inflação ou para a contaminação de outros indicadores? Acho que não. A nossa visão tem sido muito benigna em relação à inflação. A magnitude da recessão, juntamente com um choque muito forte de preço de alimentos que ocorreu no ano passado, puxou a inflação para cima, mas claramente a tendência era de desinflação. Isso estava muito claro ao longo do segundo semestre, que a tendência seria de queda da inflação, inflação de serviços, salários muito comprimidos, desemprego muito alto, tudo isso acabaria trazendo a inflação para baixo. Até porque com essa economia em recessão, mesmo assim a inflação se mostrou muito resiliente durante muito tempo. Exatamente. É impressionante. Mas em grande medida por causa de um choque de alimentos. A produção de grãos no Brasil, ela caiu cerca de 10% no ano passado, né? E tudo isso ligado a questões associadas a fatores climáticos. E a expectativa para esse ano é de uma safra agrícola melhor. Então, se a safra agrícola, se a produtividade voltar ao que era antes, que é um cenário altamente provável, a gente tem um crescimento da produção agrícola de 10% esse ano. Então, existe uma grande probabilidade da inflação de alimentos ficar abaixo da inflação média. Né? O que é muito bom para aquela camada da população de renda mais baixa, que depende muito dessa parte de alimentos. E que gasta grande parte do orçamento com alimentos, porque isso impacta, sobretudo, as pessoas menos favorecidas. Exatamente. Agora, Maurício, então, com essa expectativa, a inflação deve fechar esse ano de 2017 ao redor do centro da meta, de 4,5%? Deve encerrar 2017 muito perto da meta, né? 4,5%, 4,8%. Acho que o Banco Central vai conseguir alcançar esse objetivo, ainda que não precisamente, mas ele vai conseguir realizar a convergência da inflação à meta, algo que foi prometido durante muito tempo e não ocorreu. Por isso que houve esse excesso de conservadorismo no ano passado, porque havia uma certa perda de credibilidade, perda na confiança de que o Banco Central teria a capacidade e vontade de trazer a inflação para a meta. Então, eles resolveram assumir os riscos para poder colocar, de fato, as expectativas num patamar mais consistente com as metas, e isso facilita para o país, traz mais confiança, traz mais espaço para que a taxa de juros fique num patamar mais baixo durante mais tempo, tem benefícios permanentes. Então, estou vendo que você está mais otimista com esse ano. Estamos otimistas, já estávamos otimistas no ano passado, fomos frustrados um pouco em relação à velocidade de retomada da economia, né? Mas acho que as sementes da recuperação, que são basicamente a parte monetária, que é juros, liquidez, expansão de crédito, redução de inadimplência, isso já está numa trajetória melhor, e o outro componente, que é o componente fiscal, já está se encaminhando de forma mais positiva também, com a aprovação de medidas e com a aprovação de reformas e o encaminhamento de novas reformas também. Mas isso vai ter um impacto, não terá um impacto agora imediato na economia. Por exemplo, a projeção de déficit ainda é gigantesco para esse ano, né? Ano passado foi algo em
torno de 170 bilhões de reais. Esse ano será algo em torno de 120 bilhões, ou 139 que é a meta, ou 120 que provavelmente é o resultado que deve acontecer ao longo de 2017. Quer dizer, a PEC do teto de gastos terá um impacto na redução desse déficit fiscal só a partir de 2018, mais ou menos, mais ano eleitoral, mais para frente. A PEC do teto de gasto, ela é algo para o futuro. Ela é importante para trazer confiança, dá uma sinalização, por parte do investidor, de que o governo vai adotar uma postura mais racional nos seus gastos. O gasto público brasileiro cresce num ritmo de mais ou menos 0,5% do PIB. Quer dizer, ele cresce acima da inflação mesmo todo com esse novo governo, ano, com um ajuste fiscal. Mesmo assim, as despesas continuam crescendo acima. Mesmo no ano passado, mesmo com essa nova equipe econômica, as despesas têm crescido sistematicamente acima da inflação e acima do próprio crescimento do PIB. Né? O principal responsável por isso é o quê? A Previdência, são juros, a conta de juros? O principal fator que tem levado à variação positiva do crescimento das despesas realmente está no déficit da Previdência. Esse é o principal componente. Existe uma outra conta que é muito importante também, que é a conta de pessoal. A conta de pessoal, que ela responde mais ou menos à inflação. Então, quando o PIB cresce muito, essa conta fica sob controle. Quando a atividade econômica ela cai, como caiu nos últimos 2 anos, essa conta ela assume uma proporção maior. Então, a gente tem uma carga muito grande de pessoal, uma carga muito grande de benefícios previdenciários e a parte de assistência social. Tudo isso tem determinado um ritmo de crescimento para os gastos muito acelerado, que ao longo do tempo não é muito sustentável, a não ser que a sociedade aceite cada ano mais pagar impostos para sustentar esse crescimento de gastos. E parece que a gente chegou num limite nos últimos 2 anos, principalmente na capacidade do governo de colocar para o Congresso medidas de aumento de carga tributária. Então, se não pode aumentar a carga tributária, ou a gente se endivida, ou então a despesa tem que parar de subir. A opção agora é pela interrupção do crescimento das despesas. Você acha que foi correta essa opção pela interrupção do crescimento, por exemplo, da carga tributária? Porque eu lembro que nessa sua entrevista também, em maio, havia ainda a expectativa, não só sua, mas de vários agentes econômicos que defendiam o aumento de impostos como um remédio amargo, mas necessário e temporário para que a economia respondesse mais rápido e voltasse a crescer com mais velocidade. O Brasil tem uma dívida pública, o setor público tem uma dívida pública de aproximadamente 70% do PIB. É uma dívida alta para um país em desenvolvimento. Vai chegar o quê? A 90%? Ela vai chegar a 90% do PIB nos próximos 5 a 8 anos. Né? Ou seja, ainda vai crescer antes de cair. Exato. Mesmo com a PEC dos gastos, que é uma maneira de fazer o ajuste lentamente ao longo do tempo, essa dívida segue subindo. Então, se a gente pudesse fazer um ajuste mais emergencial, tentar elevar de novo, rebalancear de novo as contas do setor público de uma forma mais rápida, a dívida sobe menos, consequentemente, a gente ganha potencial de crescimento no futuro e menos juros, né? Pode pagar menos juros. A gente estava conversando, porque os juros no Brasil é tão alto. Um dos motivos do juros ser tão elevado é o fato da dívida ser muito elevada. Você tem um setor público que precisa sair a campo todo ano e captar algo como 10% do PIB para fazer frente ao seu déficit, né? Então, é uma necessidade de financiamento muito intensa. Se há um ajuste também na parte tributária, a gente pode reduzir o tempo que se leva para estabilizar a dívida e a retomada da confiança, pensar de novo em grau de investimento, o país como bom pagador, visto como um país que tem uma trajetória de dívida solvente. Mas aí você então, acha isso ajudaria. Que esse seria um sacrifício maior ou menor por parte da população? Porque ou seria enxergado como um sacrifício maior agora momentaneamente, mas que traria resultados positivos, né, que se reverteriam em favor, em benefício da população? Exatamente. Um sacrifício maior de curto prazo, provavelmente pode custar alguma coisa no curto prazo em termos de crescimento, mas ao adiantar, ao fazer o ajuste de forma mais veloz, a gente viabiliza também uma circunstância mais normal em termos de juros, capacidade de pagamento, grau de investimento, atração de capitais, percepção de risco, né? Solvência do país. Quanto mais cedo isso chegar, a gente tiver esse círculo virtuoso de confiança na economia brasileira, melhor é para o crescimento que a gente chama de potencial ao longo do tempo. Parece ser uma carta fora do baralho, né? Pela equipe, não é considerada pela equipe econômica, né? Pelo menos é o que eles repetem sistematicamente. Eu acredito que é o plano BC.
não é algo que está totalmente fora do baralho. Eu diria que é uma carta que está lá embaixo do monte, não está em cima. Mas a gente tenta aqui É aquela carta que eles vão tirar em último caso, eles podem usar essa carta, esse coringa que eles têm guardado. Exatamente. Agora, Maurício, o governo Temer o decepcionou até agora? O governo Temer vem adotando uma política bastante pragmática no que se refere à parte de gastos fiscais e pragmática no sentido de adotar as reformas que são realmente necessárias para que a economia possa voltar a ter um crescimento de 3%, 4%. Poderia ter sido melhor no que se refere a evitar aumentos de funcionalismo, evitar aumento de reajustes em determinados poderes. Poderia. Ou até propor alguma coisa mais emergencial, porque a equipe econômica, ao final do ano passado, foi muito cobrado, tanto que apresentou aquele pequeno pacote de estímulos para a economia, mas que talvez não tenha um efeito tão gigantesco, né? Dificilmente... Exato, poderia ter trabalhado algo mais imediato para melhorar a eficiência do sistema, algo mais rápido também para fazer concessões, para fazer privatizações, parcerias público e privadas que pudessem atrair recursos para investimento em infraestrutura, poderia. Mas acredito que a situação de economia se colocou em termos de tamanho do buraco fiscal e uma inflação partindo de um patamar de 11% é realmente um ponto de partida muito difícil. E onde a gente se encontra hoje, isso é que é importante mencionar. Hoje já estamos num ponto que é melhor que aquele que a gente encontrou em meados do ano passado. Perspectiva de ajuste, equilíbrio de mercados, volatilidade de ativos financeiros, confiança na economia. Ainda não temos uma perspectiva extremamente otimista por parte de empresários e consumidores. Que o pior já passou. Mas o pior certamente já ficou para trás. Você diria que a fase de lua de mel dos mercados com o governo Temer terminou? Acredito que não, porque a gente chegou a ver indicadores de mercado financeiro em níveis extremamente deteriorados, né? Mas o mercado vai começar a cobrar resultados agora. Isso, a implementação é fundamental, né? Porque até agora a gente teve um calendário que só contou com a aprovação da PEC do teto de gastos. A gente pode imaginar que logo que o governo, lembrar que logo que o governo assumiu, falava-se já que a reforma da Previdência teria sido apresentada em setembro, outubro, perto das eleições municipais, já estaria num ritmo de tramitação, pelo menos mais avançado, na Câmara dos Deputados. Exatamente. E esse foi um fator que acabou sendo um pouco mais difícil do que se esperava, é a política. A política ela se mostrou muito mais volátil e o nível de ruído foi muito mais importante do que aquele que a gente esperava em meados do ano passado. Exatamente. Qual a importância, qual o papel da política nessa retomada lenta da economia? Isso. Tem um impacto direto que é a probabilidade e o timing, né? O tempo, o momento de aprovação das reformas. Esse é o impacto direto. Quando você tem algum tipo de ruído político que acabe alterando a perspectiva dos economistas, do mercado financeiro, dos investidores, de que não haverá aprovação de reformas, ou essa aprovação demorará a ocorrer, ou haverá uma reforma muito modificada em relação à proposta inicial, rapidamente você tem uma saída de investimentos, uma redução da entrada de capitais. Isso afeta os ativos financeiros e a confiança do próprio mercado. E a gente tem que lembrar que ainda tem uma delação da Odebrecht por vir. A gente teve um pequeno aperitivo no final do ano passado, mas a gente vai ter aí a delação de 77 executivos, o Marcelo Odebrecht, né, ex-presidente da empreiteira, do pai dele, Emílio Odebrecht. Como é que isso pode afetar a economia? Porque certamente trará mais instabilidade política. Exatamente. Do ponto de vista do investidor, aquele que investe no país, seja para fazer um investimento em ativo financeiro, seja para fazer um investimento na produção. Mas aí você está falando de investidor estrangeiro ou local também? Tanto o local quanto o investidor estrangeiro, que é aquele que vai determinar, no final das contas, é a sua decisão que vai determinar se o país vai para frente ou não. Exatamente, a retomada. Exato. Do ponto de vista desse investidor, o que é relevante é saber qual a perspectiva de políticas econômicas à frente. O governo vai ter condição de pagar a sua dívida ou ele vai ter que recorrer a uma forte alta de impostos? O governo vai conseguir estabilizar a dívida ou a gente vai viver num momento de incertezas? A inflação vai subir de forma descontrolada ou ela vai ficar estabilizada? Do ponto de vista desse investidor, essas incertezas são fundamentais. E como é que esse investidor está olhando a economia brasileira? Imagino que você deva conversar com muitos deles e, inclusive, responder a questões da matriz espanhola, né, do Banco Santander. Exatamente. O investidor, de uma forma geral, vê com muita preocupação o desencadear dos eventos políticos.
Então, ele tem dificuldade, muitas vezes, de entender e ele tem muita desconfiança quando ele percebe que há mudanças bruscas no ambiente político. E aí ele se retrai. Mas, se você tem uma certa blindagem ou convicção de que o plano econômico vai continuar, de que as propostas econômicas, os principais pilares das linhas econômicas podem sobreviver a um ambiente político mais conturbado, aí você coloca uma certa limitação na incerteza desse investidor. E acho que é isso que a gente tem visto. Qual a principal incerteza que os investidores que conversam com você, principalmente os investidores estrangeiros, têm? Qual a principal dúvida deles? A principal dúvida é se esse ajuste fiscal vai persistir ao longo do tempo. Acho que uma das principais perguntas que o investidor faz é: quem vai ser eleito em 2018? E nessa altura do campeonato... pode ser exatamente. Qualquer coisa. É difícil muito difícil, eu diria até impossível, você dar um nome de quem será o candidato vencedor em 2018. Mas o que a gente costuma dizer é que existe uma grande chance de que o projeto reformista seja vencedor em 2018, algum candidato que esteja comprometido com a continuidade das reformas. Para que isso ocorra, é preciso que as reformas já apresentem algum tipo de resultado, que é a história do círculo virtuoso. Se a gente tiver melhora da confiança, reformas ocorrendo, retomada do crescimento, por isso a retomada do crescimento é tão importante. Se ocorre a retomada do crescimento como a gente espera ao longo desse ano, isso significa que aumentam as chances dos candidatos, sejam eles quem forem, defenderem a continuidade das reformas. E se eles defenderem a continuidade das reformas, o investidor fica calmo, o investidor coloca dinheiro, o investidor compra ativos do Brasil e a gente acelera esse ciclo virtuoso. Porque mais importante do que quem vai ser o vencedor das eleições de 2018 é que seja alguém comprometido com a manutenção dessas políticas reformistas, dessa política econômica que é colocada pelo governo Temer, que, a seu ver, na sua visão, vai no caminho, segue no caminho correto. São as políticas que fizeram com que a confiança fosse retomada, ainda que parcialmente. Já comentamos que não entramos no terreno do otimismo, mas antes era como se fosse um inferno. Não Agora existe a gente melhor está chegando. Então, as políticas que foram adotadas até o momento são as políticas que são consistentes com o início da retomada. Se essas políticas se amplificam, se elas se aprofundam, a gente continua a ver e a retomada ela ocorre. Então, o comprometimento com esse tipo de política é fundamental para 2018 também. Então, se ela tiver sucesso, aumenta as chances de que ela vai ser buscada pelos candidatos como uma alternativa viável pelos candidatos e pelo eleitor, como a política a ser adotada para trazer mais confiança, reduzir o desemprego, melhorar a condição de vida da população, que é o que a gente quer no final das contas. Maurício, a possibilidade do governo Temer não chegar ao fim já começou a rondar os bastidores da política. No mercado, esse assunto voltou à tona também? Existe uma preocupação em relação às políticas econômicas, como eu digo, como fator principal. E, obviamente, como chefe do Executivo e como figura que está realmente bancando o ciclo de reformas, a permanência do presidente Temer à frente do governo é um fator importante para manter esse grau de confiança na economia e aprofundamento de reformas e retomada do crescimento. Porque já se fala até em possíveis substitutos, né? No Nelson Jobim, no Fernando Henrique Cardoso, em alguém que pudesse trazer de volta ou recuperar essa credibilidade, esse prestígio, até acho que por conta principalmente das delações do Odebrecht, do que está por vir aí na Lava Jato. Você acha que hoje existe um risco real do governo Temer não chegar ao fim, do Temer não terminar o governo, ou você acha que esse risco é muito reduzido? O que a gente viu nos últimos anos, na parte política, mostra que não dá para dizer que nada é impossível, né? A gente tem tido bastante surpresa de depois todos os lados. Depois de 2016, nada mais é impossível. Não dá para garantir nada nessa circunstância. O que me parece ser relevante é que a equipe econômica me parece bastante blindada nesse processo. E eu acho... seja quem for que esteja à frente do governo e possivelmente até após 2018, acho que existem grandes chances dessas mesmas ideias estarem sendo representadas na equipe econômica porque, na verdade, é isso que vai estar sendo escolhido pela população como resultado da retomada do crescimento que a gente deve ver ao longo de 2017. Mas uma troca de governo e principalmente uma eleição indireta com escolha pelo Congresso Nacional, ou até a aprovação de uma PEC
que traria novas eleições, traria uma instabilidade política e econômica gigantesca para o país. Traz uma incerteza, mas o Brasil já está com patamares de percepção de risco muito elevados, né? Existem algumas coisas que são objetivas, a inflação já está mais baixa, existe espaço para afrouxamento da política monetária, a depreciação do câmbio que a gente viu ocorrendo nos últimos 2 anos já está gerando uma recuperação no setor exportador. Então, existem fatores tanto institucionais como econômicos que sugerem que a gente pode atravessar essa fase com instabilidade, com turbulência, mas que o que vai determinar a trajetória para a retomada da economia brasileira está mais ali na equipe econômica até do que na figura do executivo. Mas é interessante porque mesmo essa equipe econômica às vezes é alvo de um processo de fritura, né? Aconteceu no finalzinho do ano passado com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois o PSDB disse que ia pegar mais leve. Isso é contraproducente na sua visão, alvejar o ministro da Fazenda? Porque, na verdade, é uma contaminação política, né? O que você acaba vendo nessa situação? É o curto-prazismo populista prevalecendo sobre a racionalidade econômica de médio e longo prazo, né? Então, acho que quando a gente teve a nomeação do ministro Meirelles, os seus principais secretários, o mercado ficou muito confiante porque são pessoas do mais elevado gabarito, que não têm compromisso político de curto prazo. Pelo contrário, você tem uma trajetória muito reconhecida no mercado, são seus colegas, amigos de todos vocês. Exato. Fizeram estudos sobre os temas que estão tratando, fizeram muita pesquisa, estudaram demais, conhecem as experiências de outros países e apontam caminhos que são aqueles que parecem ser de fato os mais adequados estruturalmente. Isso que é importante dizer, para resolver o problema, não para fazer um remendo, né? Então, a pressão política para que se faça alguma medida populista de curto prazo, vamos estimular a economia agora, pode ter como contrapartida uma perda de qualidade na reforma que é feita com uma perspectiva de longo prazo, né? Então, vamos falar um pouquinho das reformas de longo prazo. A gente viu que a PEC do teto de gastos foi aprovada, a gente já conversou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, o efeito deve ser sentido mais adiante, mas o importante é principalmente a indicação e sinalização que isso dá ao investidor, ao mercado. E a reforma da Previdência, você acredita, primeiro, esse projeto enviado pelo governo Temer é bom e você acredita que ele vai ser aprovado dessa forma ou deve ser muito modificado? O projeto enviado pelo governo, ele é muito bom, ele realmente, Mas bom para quem? Para as contas públicas ou para os brasileiros? Ele é bom para os dois, porque na medida que ele é bom para as contas públicas, ele é bom para aquele que vai se aposentar daqui a 30 anos. Ou daqui a 49, porque para se aposentar com aposentadoria integral, você vai ter que trabalhar pelo menos 49 anos. Isso é realista para uma economia com a maturidade da brasileira, com desenvolvimento econômico como o nosso, com a expectativa como a nossa, não é um pouco ambicioso demais? Parece que a gente é uma economia europeia. Eu acho que não, acho que pelo contrário. O que me parece estranho é a gente ter um país onde as pessoas se aposentam com 50, 52 anos em média. Mas não seria possível chegar a um meio termo, talvez? Porque 65 anos de idade mínima parece razoável, pelo menos para as grandes capitais ou para as grandes metrópoles brasileiras, mas é razoável, principalmente os 49 anos de trabalho para conseguir o benefício integral, é razoável para a maioria dos brasileiros, aqueles que moram no sertão nordestino, que não têm carteira assinada, que ficam desempregados durante um período. Como é que essa pessoa vai trabalhar 49 anos? Olha, a experiência internacional mostra, principalmente em países, ainda que sejam países de renda mais baixa, países mais pobres, que esse período de trabalho é um período completamente factível, né? Se existe algum problema no caso dessas aposentadorias, incapacidade no Nordeste, porque existe algum problema de saúde, existe sempre se pode recorrer à aposentadoria por invalidez. Aliás, a aposentadoria por invalidez é a modalidade de aposentadoria que tem mais crescido nos últimos anos. Mas não é o caso de invalidez, é o caso da realidade do mercado de trabalho em algumas regiões, né? Que você muitas vezes fica no emprego informal, não você para de contribuir para o INSS, ou então você fica um período desempregado. Então, mas a aposentadoria com 65 anos, ela independe do tempo de comprovação de trabalho, né? São pelo menos 25 anos de contribuição, Você aposenta por idade, né?
Aos 65 anos já é possível se aposentar por idade. A experiência internacional mostra que é um patamar, que é um nível de idade bastante razoável. Eu acho que o oposto é que parece ser estranho. Aposentar mais cedo. Por que o brasileiro deveria se aposentar tão cedo? Por que o Estado deveria pagar essa aposentadoria tão cedo? E vamos lembrar que quando o Estado paga, quem paga é a sociedade. Da mesma forma que a gente fala dessa pessoa que lá no interior do Nordeste está trabalhando e muitas vezes ele pode estar contribuindo para que alguém lá no Rio de Janeiro se aposente com 50 anos. Né? Então, existem muitas distorções. E mais, né? Muito do sistema previdenciário, do que é gasto no sistema previdenciário, por isso que é importante também a unificação do sistema público e do sistema privado, é gasto com salários mais altos. Né? Então, a reforma ela aborda esses pontos. Tentar trabalhar, ela não vai reduzir as aposentadorias no salário mínimo, né? Quem tem o salário mínimo vai poder se aposentar com o mesmo nível salarial, tenta reduzir a média baixando o teto, tenta criar incentivos para que a pessoa trabalhe mais e que ela contribua mais para o sistema e tornar o sistema solvente, porque agora, também não adianta trabalhar e depois chegar lá na frente quebrou o sistema e não paga. Né? Bom, esse é o mundo ideal, pelo menos para o mercado, mas na prática, na realidade, você acredita que esse projeto possa ser aprovado dessa forma? É muito polêmico. O projeto de reforma da Previdência ele é um projeto muito difícil. O projeto ambicioso, aprovado pelo governo Fernando Henrique, levou 5 anos para ser aprovado no Congresso. Né? O governo Lula, no seu mandato, o presidente Lula, no seu mandato inicial, ele aprovou a contribuição dos inativos, que era uma pequena, não era uma reforma, era uma pequena emenda. Mexeu muito menos na realidade das pessoas e eram governantes muito mais populares. Exato. Então, realmente, de fato, a reforma da Previdência é uma reforma extremamente difícil. Acho que dificilmente ela é aprovada da forma como ela foi proposta. Então, esse tipo de consideração que você acabou levantando aqui, 65 anos é muito, 49, algum tipo de flexibilização vai acabar ocorrendo. Então, eu diria que algo como... O que é razoável prever, assim, para o mercado, o que é razoável aceitar? Por exemplo, se não fosse 65 anos ou 49 anos de contribuição, até onde é possível barganhar? Primeiro, uma idade mínima é fundamental que exista. Tem que haver uma idade mínima para se aprovar a reforma da Previdência. Segundo fator que é fundamental, a aposentadoria não pelo teto de salários. Né? Mas por algo intermediário entre média e teto. Né? Não faz sentido a pessoa que não trabalha receber mais do que a pessoa que trabalha. Né? Então, esse é um princípio que é também seguido internacionalmente. Esse fator é fundamental. Unificação da aposentadoria pública e privada também é um fator muito importante. A pensão não integral também, no caso de falecimento da pessoa que recebe o benefício. Então, tem alguns princípios que são básicos e que devem ser mantidos. Agora, se é 49, 47, regra de transição, 50, um ano para cá, um ano para lá, aí 1% a mais. Aí eu acho que pode ocorrer mudanças sem grandes prejuízos. Agora, você imagina só uma aprovação no Senado no segundo semestre, né? Mais ou menos com esse calendário que o governo conta, acho que no mínimo, Com muita sorte, a aprovação no segundo semestre. Vai consumir basicamente o ano inteiro essa reforma. A gente estava falando há pouco de dificuldades políticas, instabilidade política. A aprovação da reforma é extremamente difícil. Maurício, uma última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo. A pergunta que não quer calar, que todo mundo está muito preocupado, o emprego, o desemprego. Quando é que isso a gente falou de recuperação da economia? Em 2017 a gente deve assistir ainda a um aprofundamento, a uma piora do desemprego, ou já começam a ser criadas novas vagas e oportunidades e isso tende a melhorar? No início do ano, possivelmente sim. Né? A gente acredita que sim, que vai piorar ainda a situação do desemprego. Ainda vai aumentar a regra de ouro da economia é que a economia melhora antes do mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem depois. Porque o mercado de trabalho ele é muito rígido, né? É muito caro contratar, muito caro demitir. Então, uma empresa, como ela começa a vender mais, ela começa a produzir mais, ela pensa 2 vezes antes de contratar. Então, demora para ver essa retomada do emprego. Primeiro, a gente vai ver notícias melhores de vendas, de crédito, de consumo. Só depois a gente começa a ver o desemprego a fazer uma inflexão e começar a diminuir. Então, infelizmente, essa é uma variável que ainda vai demorar um pouco mais em relação aos outros indicadores da economia. Está vendo? Eu já teria mais uma pergunta para você, que é a reforma trabalhista, sobre a necessidade dessa reforma. Você vai ter que ficar para uma próxima entrevista. Estamos à disposição. Infelizmente, tem muita coisa boa para falar sobre reforma trabalhista. Também é outra necessária, né?
Maurício, então vamos lá, para o nosso pinga-fogo. Renan Calheiros. Renan Calheiros acabou sendo um fator de dificuldade política ao longo do ano passado, né? Henrique Meirelles? Henrique Meirelles, choque de confiança na economia, muito positivo. Reforma da Previdência? Necessária. Lava Jato? Lava Jato, muito mais necessário ainda. Apesar do impacto na economia? Sim, porque o que vale no longo prazo são instituições. A gente conseguir reduzir a incerteza relacionada à corrupção e tudo isso é fundamental no momento, ainda que gere um impacto negativo de curto prazo. Sérgio Moro? Sérgio Moro acho que é um bem para o país. Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal, uma instituição que tem funcionado. Lula? Lula, alguém muito importante para chamar a atenção que a gente precisa, mesmo com políticas mais voltadas para a recuperação do crescimento do país, a gente não pode deixar de pensar na distribuição de renda. Dilma? Dilma foi uma decepção no sentido de implementação da nova política macroeconômica que acabou gerando essa crise mais profunda. E Temer? Temer é uma esperança, né? Esperança de que ele consiga aprovar essas medidas e colocar a economia no trilho. Maurício, muito obrigada. Saio daqui mais animada, mais otimista com a economia em 2017. Fiquei feliz com esse nosso bate-papo, porque de agora em diante vamos sair do buraco. Então, que bom. Eu tenho uma perspectiva muito positiva para o Brasil e a gente deve já assistir a uma retomada ao longo desse ano. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada a você também. Um excelente ano. Vamos rezar, vamos torcer para que tenhamos um ano melhor de fato. Obrigada pela sua companhia até essa hora. Uma ótima semana. Até a próxima segunda.